americano Donald Trump vai se reunir com o presidente russo Vladimir Putin para tentar encontrar um acordo de cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. O Fabrício Nitsky, está acompanhando tudo e vai trazer as informações. Fabrício, eu nunca acerto esse seu nome, rapaz. É Nitsky. Boa tarde, bem-vindo em tempo real. A gente pode ter uma esperança, Fabrício, de que vai haver um acordo? Hoje não, Márcia. Demorou, mas chegou. A sexta-feira já está aqui, mas nessa sexta-feira lá no Alasca, que é onde Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem hoje a partir das 4 da tarde pelo horário de Brasília, não deve haver nenhum documento assinado entre os dois países para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Pelo contrário, deve haver uma preparação e a Casa Branca já falou, se o encontro for bem, aí nós podemos ter um novo encontro entre Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Putin deve chegar daqui a pouquinho lá no Alasca, em Anchorage, e deve ser recebido no próprio avião por Donald Trump. Eles se encontram primeiro no avião e depois eles vão para uma base aérea americana onde vai acontecer essa reunião extremamente aguardada que deve preparar o início do que pode ser um cessar-fogo lá na região. Discutir as bases, qual território a Rússia passará a ocupar, passará a ter como seu, o que a Ucrânia vai fazer daqui para frente. É tudo isso que a gente vai seguir acompanhando nessa reunião que, segundo o Kremlin, pode levar entre 6 a 7 horas, ou seja, começa hoje às 4 da tarde e pode ir tranquilamente até às 10 da noite aqui no horário de Brasília. É um dia longo que temos pela frente, com muita repercussão. A comunidade internacional está de olho nisso, além do presidente Volodymyr Zelensky, todo o continente europeu em alerta para o que vai acontecer nesse encontro muito aguardado, o primeiro entre um presidente russo e um presidente americano desde 2021. Agora, Fabrício, só para a gente atualizar o nosso telespectador e ouvinte aqui da Jovem Pan, qual o ponto central que você acredita, como alguém, um jornalista que já está acompanhando há bastante tempo essa situação, o ponto central entre Rússia e Ucrânia para que esse cessar-fogo seja feito é em relação a territórios, que ainda tem realmente uma discussão muito grande do que a Ucrânia vai ceder ou não para a Rússia, é isso? Exatamente, Márcia. Hoje a Rússia ocupa 20% do território da Ucrânia, mas a Ucrânia não abre mão da sua soberania, do espaço que já era dela antes da invasão russa. Agora, além da questão do território, a gente também precisa ficar de olho no futuro militar da Ucrânia, porque o país pretendia entrar na OTAN, a aliança do Tratado do Atlântico Norte, e isso é um ponto inflexível para a Rússia. Diz que não vai aceitar ter a OTAN nas suas fronteiras. Um compromisso histórico que havia sido firmado desde o final da Guerra Fria, mas que não vem sendo tão respeitado assim. Esse é um dos pontos para a gente ficar de olho também, o que vai acontecer com a Ucrânia daqui para frente no campo militar. Fabrício, então já a gente volta a conversar com você. E olha, a nossa enquete do dia nas redes sociais é justamente sobre esse assunto, sobre o encontro entre o presidente americano e o presidente russo. Você acredita que os líderes devem fechar um acordo de cessar-fogo? Sim ou não? Vota na nossa enquete no YouTube, no Instagram, no X, tem uma live acontecendo também no TikTok. Eu quero a sua participação em tempo real. Você pode mandar também um WhatsApp para o 11 9 13 25 8055, é o número que está aparecendo aqui na tela. Eu quero muito ler a sua opinião. Até o fim do programa de hoje, a gente vai ler vários comentários com vocês. Agora, vamos chamar as nossas analistas, a Deise Chiocari e a Mônica Rosenberg. Muito bem-vindas, boa tarde, obrigada pela participação. Vamos começar com a Deise aqui. O Fabrício, Deise, já adiantou que acredita que não vai sair um acordo. É a sua análise também? Olha, quem sou eu para discordar do Fabrício, né? Mas eu vou na mesma análise dele. O Trump, ele falou que acreditava em 75% que sairia com alguma resposta, mas o Kremlin já tinha dito que isso não iria acontecer, né? Então, o que a gente deve ter hoje é uma reunião do ponto de vista simbólico muito forte, né? Tanto para o Donald Trump, né? Que pode passar agora como um pacificador, como alguém que organiza a casa sem depender de outros países, né? A gente tem que lembrar que ele não chamou nem a Ucrânia e nem os representantes da União Europeia, mas para o Putin isso também é muito positivo, né? Porque ele pisa em solo americano
como alguém de igual, né, conversando de igual para igual com os Estados Unidos, e ele mostra assim que ele não está tão isolado como outros líderes mundiais têm falado, né? Então, antes de chegar num acordo, essa reunião ela tem um peso simbólico muito forte. Agora, Mônica Rosenberg, a gente lembra que o presidente Volodymyr Zelensky esteve já em solo americano, foi praticamente humilhado por Donald Trump, mas estava recebendo algum benefício ali através de armamentos e de dinheiro mesmo para financiar essa guerra. Você acredita que essa posição, depois dessa reunião, vai mudar, essa relação entre Estados Unidos e Ucrânia? Márcia, a relação já mudou. Daquele dia, daquela bronca na sala oval ali, no salão oval, já houve uma mudança. E o fato de Zelensky não estar participando dessa primeira conversa parece contraintuitivo, mas não é. Qualquer processo de mediação começa com uma conversa justamente separada com cada uma das partes. Então, o que o Trump está fazendo aqui é um ato preparatório, não há a menor condição, não tem que se falar em sair o acordo, porque o que ele está fazendo, por enquanto, é entendendo quais são as condições do Vladimir Putin. Vale lembrar que ele, semana passada, o Trump fez uma coisa histórica, ele conseguiu um acordo de paz entre a Armênia e o Azerbaijão. Pouco se falou sobre isso, mas foi inacreditável. Ele conseguiu um acordo que era difícil de crer. E aí ele traz, né, essa vitória belíssima. Esperamos que ele consiga fazer a mesma mágica com Rússia e Ucrânia. Obrigada, menina. Já a gente volta. Agora, 2h10, o ministro